Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 11 de abril, do Opinião Litoral. Participam como comentarista o advogado Roberto Mohamed e a gente recebe o presidente do Plano Santa Saúde, Augusto Capo de Casa. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Para nós é um prazer. O Augusto, talvez as pessoas só lembrem do Augusto como hoje no Plano de Saúde e na Superintendência da Santa Casa. Mas não lembram que o Augusto foi apresentador de um programa que era completamente diferente do que se tinha na TV regional, talvez um precursor do que na TV regional de programas de estilo soltos, informais, como era um Datena, nas TVs regionais. Eu brincava que ele era o nosso Datena, na TV Santa Cecília. E é um prazer estar com o Augusto aqui, e eu já vou entrar justamente numa seara que o Augusto hoje conhece, ele que já esteve à frente de um hospital, mas hoje à frente de um plano de saúde. Augusto, a gente tem falado aqui, inclusive um dos programas acabou gerando até pedido de resposta, que não teve resposta nenhuma, porque esse é o problema de pedir direito de resposta, você tem que saber dar a resposta, quando você não sabe, você faz papelão. A situação dos planos de saúde como um todo no Brasil está muito ruim, mas a gente passa aqui na nossa região por uma apreensão muito grande em relação ao maior plano que nós temos aqui, que é a Unimed. Mesmo todo mundo estando ruim, como é que a gente pode explicar o que está acontecendo com os planos de saúde? E qual o perigo de que, se não se fizer nada, a gente tem um colapso do sistema, eu acredito que em pouco tempo? Primeiro, quero agradecer a você, Mohamed, ao Paulo Schiff, pela oportunidade e dizer que é uma honra, né, a opinião uma marca importante na nossa região e agora com a Opinião Litoral sempre mantendo acesa a chama da discussão dos principais assuntos da nossa região. Pouca gente sabe, mas eu sou administrador de empresas. Então, uma formação que me deu a oportunidade de trabalhar em várias outras frentes, né? E por quase 20 anos também fazer, como radialista, apresentar um Programação em Reação. Que deixo aqui um abraço a uma co-irmã da TV Cultura, que é a Santa Cecília, e deixar aqui o parabéns não só ao Zaidan, que mantém também essa questão da transmissão da notícia, da informação, mas também a família Teixeira. Eu acho que esse é um momento importante, porque ontem o próprio Valor Econômico fez uma ampla matéria sobre a situação financeira do balanço de 2022 dos principais planos, todos eles tendo que fazer aportes financeiros, o grupo Notre Dame, Rap Vida, um aporte significativo, a AMIL, um aporte significativo, não é? A Rede DASA também, a Rede DOR Sul América fazendo um aporte significativo, não só de venda de ativos, mas também de integralização de capital dos seus principais acionistas, né? Esse período de 2022, alguns falam de um reflexo da pandemia, outros acham que realmente é uma situação que nós temos que discutir, que é a judicialização da saúde, o que, no meu olhar, são vários pontos, né? No ano de 2020, houve uma retração no uso da prevenção e da promoção. Isso acabou refletindo em diversos pacientes que agravaram seus diagnósticos, e aí você tem, principalmente na área oncológica, um custo fora da realidade. Primeiro porque, de certa forma, há uma concentração dos principais medicamentos em poucas distribuidoras que representam a indústria não só americana, mas de outros países. Isso é ruim. A dolarização, esse momento econômico que todos nós estamos vivendo, o aumento do custo, não é, da saúde, mas
os enfrentamentos com o judiciário, creio eu que as operadoras tenham tido maior desgaste. Seja porque não há uma regra definida, né? A ANS, quando ela determinou o rol, ficou claro, olha, isso aqui é o que vai ser coberto, né? E aí houve essa flexibilização e acabou criando um momento você não sabe exatamente o que você atende, a regra da ANS, que é a tua agência reguladora, ou o judiciário. Como a ordem judicial não se descumpre, né, então você atende a ordem judicial. Nem todo o judiciário está preparado. Recentemente nós tivemos uma palestra do presidente da ANS, o Rabelo, ele foi muito incisivo, ele está fazendo visita a todos os tribunais, fazendo palestras, levando ao judiciário um pouco mais de informação sobre essa questão, principalmente nas terapias e medicações experimentais, não é? Quer dizer, o próprio nome diz, experimental. E aí você acaba sendo obrigado, as operadoras são obrigadas a fornecer determinadas medicações experimentais que não se sabe ao certo qual será o resultado. Tem um caso nessa semana na nossa região, bebê de Guarujá, que tem atrofia muscular espinhal. O remédio Zolgensma é considerado o remédio mais caro do mundo, 11 milhões de reais. E se ele tem plano de saúde, o plano de saúde vai ser obrigado a ceder o remédio para ele. Veja, não está no rol, não é? Não. Então, se não está no rol, não deveria ser obrigado. A ANS, em fevereiro, determinou que os planos forneçam esse medicamento, que é experimental, como você disse. Na verdade, quando está no rol, a partir do momento que a ANS coloca no rol, você é obrigado. Se ele não está no rol, você não é obrigado. Qual é a discussão hoje? Não adianta criar uma... Quando a gente fala de uma criança, é natural que todo mundo quer salvar essa criança. Você vai fazer de todos os esforços para salvar essa criança. Mas quando você olha o todo, nós vamos discutir isso. Quer dizer, imagina uma operadora fornecer um medicamento de 11 milhões, se o faturamento da operadora mensalmente, uma operadora média aí fature 20, 25 milhões, 50% do recurso daquela operadora vai para a compra de um medicamento. Né? Não adianta, queremos esconder isso. Tem uma questão importante que a gente precisa saber, e às vezes o telespectador não entende. Às vezes o plano de saúde é visto como uma empresa, né? E não é. Nós, na verdade, fazemos a gestão de um recurso seu. Então, nós somos uma empresa de mutuarismo, uma economia popular. Você me dá no início do mês o dinheiro, nós administramos esse dinheiro da melhor forma, compramos os serviços nos melhores lugares, para quando você precisar, criamos programas de promoção e de prevenção à saúde, para quando você precisar usar o sistema, ele está à sua disposição. Esse é o formato adequado. Quando você cria uma regra e diz o seguinte, olha, essa medicação experimental, ela não vai estar no rol, você está preservando o sistema todo, milhares de pessoas. Quando você vê as empresas com prejuízos de 1,5 bilhão, 2 bilhões, a Amil fechou com prejuízo de 3 bilhões de reais, isso vai impactar diretamente na qualidade do serviço que a operadora vai fornecer. Uma empresa que tem um prejuízo como esse, a gente vê pelas empresas no mercado que acabam, de outros segmentos que acabam tendo prejuízos, elas acabam refletindo. Seja no aporte financeiro dos seus acionistas, né? Seja em venda de ativos ou até na extinção da empresa. Então, aí vem uma coisa que eu discuto muito, e eu tive uma professora brilhante, ela era procuradora da República no meu mestrado no Mackenzie, que ela falava que a Constituição inviabilizou o SUS. E ela falava justamente disso. Por exemplo, no caso desse remédio, é simplesmente absurdo, mas eu tenho um entendimento... O SUS é obrigado a fornecer. Então, mas aí é que está. Problema sério. Hoje, para ser diretor da DRS ou para ser secretário de saúde do estado ou do município, o cara tem que pensar 2 vezes, né? Porque ele sai com uma
língua de vaca de ações que ele acaba respondendo, pela obrigatoriedade do SUS ter que atender. Então, esse olhar ele tem que ser muito claro. Alguém pode, e é lógico que as pessoas que estão em casa vão dizer, não, mas é para salvar aquela vida, não é? Mas em alguns momentos a gente tem que olhar de forma o todo, né? Toda a população. Então, nós vamos atender uma criança, nós vamos atender a população como um todo. Quantas outras crianças podem morrer em razão daqueles 11 milhões de uma criança? Então, mas por aí... falta de medicamentos que são básicos, não é? O Tribunal de Contas fez uma vistoria em várias cidades no Brasil e a maioria das cidades não tinha, na prateleira, as farmácias não tinham, os postos de saúde não tinham medicamentos básicos, não é? Eu não estou dizendo que esteja relacionado uma coisa à outra, mas olha que coisa curiosa, você não ter no atendimento básico medicações importantes, não é? Então, nós temos que discutir muito essa questão. Agora, tem uma questão aí que foi, no meu entendimento, o SUS é obrigado a fornecer porque a Constituição contém uma armadilha quando ela diz que é um direito universal à saúde. Mas o plano tem natureza contratual. Me parece, Augusto, e aí eu tenho algumas medidas que mostram claramente como é que a gente faz, porque o problema não é só a judicialização pura e simples. O problema é a mercantilização de determinados serviços. A gente já discutiu aqui a questão do ABA, por exemplo. A Unimed, eu sempre elogiei, montou um sistema que, na verdade, foi baseado... O primeiro plano foi o Santa Saúde. Nós, em 2018, montamos uma unidade própria. Uma unidade própria, por quê? Porque está virando uma indústria. A gente tem colocado aqui, tem uma rede aí, que é praticamente um buffet da Xuxa, cada clínica dela. E o cara tem advogado dentro, tem o médico próprio que receita 20, 30, e o cara montou um império. Daqui a pouco ele vai ficar que nem Casa Pernambucana, tem uma unidade em cada esquina. Porque descobriu nisso uma indústria. E aí o que o plano faz? Monta o setor próprio e deixa de alimentar essa indústria. Mas tem determinadas outras coisas que é na natureza contratual. Me parece que chegou a hora de haver uma transformação em relação à gestão dos planos, que das duas uma. Ou eles trabalham adequadamente junto ao Congresso Nacional para que isso seja regulamentado por lei, a questão contratual, que não é a mesma que está na Constituição, porque ela é do SUS, porque o SUS tem o saco sem fundo do Tesouro Nacional para cobrir. Agora, o plano de saúde é uma relação contratual. Ou elas começam a investir em contratar menos médico e mais advogado, e de ponta, para poder tentar fazer frente a essas ações. Você nota a gestão dos planos de saúde nas associações que existem no Brasil, nesse sentido de começar a profissionalizar mais a gestão, principalmente o caso das cooperativas, né, que é uma coisa meio amadora. Eu acho que nós temos... Plano de saúde, você tem vários... Nós estamos vivendo um momento delicado, não é? Então, você tem vários olhares, né? Você tem um olhar da sinistralidade, que é o que regula a saúde financeira do plano, né? A sinistralidade. A ANS determina que uma sinistralidade boa, adequada, seja de 70% a 75% só no assistencial. Nós fechamos, o Plano Santa Saúde fechou no ano passado com uma sinistralidade por volta de 77%. Então, a gente, no assistencial, atendemos lá um pouquinho acima do que a ANS preconiza, mas se a gente olhar o mercado, extremamente favorável. O mercado todo fechou em média 99, 100, 102, 98. Então, a gente fez um trabalho muito árduo. Eu assumi a presidência em janeiro de 2022 e o primeiro foco foi montar uma equipe boa que possa dar essa retaguarda. A prevenção e a promoção é fundamental. Então, você fazer ações, programas para que os pacientes crônicos tomem medicação, acompanhem, façam os seus exames periódicos, né? Fazer um trabalho para que a gente possa levar a qualidade para o beneficiário é fundamental. Nós ampliamos as nossas unidades de atendimento, né? Nós
Só esse ano nós abrimos 4 unidades novas, oferecendo praticamente todas as especialidades fixas nas nossas redes. Nós temos as unidades específicas, temos uma unidade que só trata de pediatria, temos uma unidade que só trata de obstetrícia e gineco, temos uma unidade um pouco maior na Costa 290, em todas as especialidades, mas a promoção, a prevenção é importante. E aí você tem a sinistralidade. O outro ponto, você falou muito bem, é você ter um corpo jurídico. O plano hoje tem que ter um corpo jurídico e tem que ser de qualidade. Se não for de qualidade, não resolve. Por quê? Porque você discute muita coisa nos tribunais, né? E infelizmente, a relação contratual, que é simples, eu te forneço isso, você me fornece isso, as regras são essas. Hoje você não tem essa regra. A pessoa não se sente atendida, com todo o direito ela busca o judiciário. Se você pegar o volume de ações que o judiciário está tendo em razão de não estar claro qual é a relação contratual entre ambas as partes, é muito grande. Então são pontos importantes, não é? E a questão que eu acho que isso vai afetar lá na frente, não é nem a sobrevivência dos planos, é o custo da saúde. Quanto que vai custar os planos de saúde no futuro? Porque se está hoje dessa maneira, vai haver um aumento significativo dos valores. Opinião volta depois do intervalo, pequenininho. Voltando com a opinião desta terça-feira, Roberto Mohamed é o comentarista. A gente recebe o presidente do Plano Santa Saúde, Augusto Capo de Casa. Mohamed? A gente acaba tendo que continuar nessa discussão porque, complementando a pergunta que eu te fiz, aí a gente acabou o bloco não chegando nela. A necessidade de que você regulamente esse dispositivo constitucional, que, na minha opinião, obriga o SUS a fornecer, que é o acesso universal à saúde, ele não pode se aplicar a relações contratuais. Se não, vamos só olhar o caso desse medicamento de 11 milhões. Virou o seguro de vida mais fantástico do mundo, né? Eu contrato um seguro, pago R$100, para ter um prêmio de 10 mil reais em caso de morte. E veio o judiciário e falou, não, é 1 milhão, porque 10 mil não dá para despesa, pagando os mesmos 100 reais. Isso não existe, até porque uma das modalidades que mais existem no Brasil em termos de plano de saúde é o seguro-saúde. Ele não pode ser baseado nessa questão da imprevisibilidade, porque ele quebra. Qual é hoje? Primeiro, os planos têm uma entidade nacional? E segundo, o que essa entidade está fazendo? Porque o caminho mais curto, na minha opinião, seria regulamentar o artigo constitucional, ou seja, passar por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, de disciplinar isso e mostrar claramente que é o seguinte, amigo, ou você faz isso, ou o sistema entra em colapso. E aí, se os planos de saúde entrarem em colapso, Augusto, 95% dos usuários, ou talvez até 99%, vão para o SUS. Não vão para os particulares. Os hospitais particulares morrem junto com isso, porque a gente está falando de os grandes planos de saúde que dão acesso a Einstein, Sírio-Libanês, que é Sul América, Porto Seguro, eles vão quebrar junto. A Sul América, você falou 3 bilhões de prejuízo, você não tem como manter isso a longo prazo. Ou seja, nós estamos falando de colapso daqui a 2, 3 anos. Qual é o nível de trabalho dos planos de saúde no Congresso Nacional em relação a essa regulamentação? Você tem vários... A ANS incluiu esse medicamento no rol no dia 6 de fevereiro desse ano. Se está no rol, a operadora ela é obrigada a fornecer. Então, isso é uma regra básica, né? Não tem como discutir. Agora, como é que vai fornecer um medicamento de 11 milhões? Eu até fora do ar estava comentando que o que nós também não discutimos é como uma indústria consegue quantificar em 11 milhões um medicamento. Natural que ali está a participação da patente, não é?
E aí, lá atrás, muitos anos atrás... As despesas da pesquisa, né? Exatamente, mas que você não vai descarregar num medicamento só, não é? E aí fica olha que interessante, né? A empresa teve um custo da pesquisa, tem um custo da patente, mas é uma vida que está ali. Em contrapartida, o plano de saúde que atende milhares de pessoas pode ter o seu atendimento para essas milhares de pessoas comprometido porque está atendendo uma criança. Veja, criança é sempre criança, ela tem que ter todo o atendimento possível. Agora, em algum momento, nós também temos que analisar o que você falou. Não vai entrar num colapso o sistema? Nós estamos falando aqui, sistema americano. Não existe, né? Hoje o americano tem dificuldade a ter acesso à saúde. É uma dificuldade. Ou ele tem dinheiro ou ele não tem dinheiro e não consegue ter acesso. O Brasil ainda tem um sistema com todos os seus problemas, mas que está criando essa condição. Se nós não discutirmos, e quando você me pergunta, teve representatividade? Eu particularmente vi a audiência pública que o senador Romário fez e presidiu, aonde se discutia o rol, não é? E eu não senti naquele momento uma representatividade adequada por parte das operadoras, seja pela intransigência da forma como foi conduzida a sessão, seja pelo aspecto não tão técnico. Praticamente se discutiu a questão do autista, que é um problema importante, mas que é o menor problema. A terapia, ela é fácil de ser fornecida, né? Eu acho que é possível criar e manter o atendimento às crianças autistas, tranquilamente. O que passou desapercebido foi o que o Paulo Schiff colocou, que é a medicação experimental, que é o que traz o grande problema para as operadoras. Então você tem medicações de reumato, você tem medicações de dermato, você tem medicações oncológicas, medicações outras, tratamentos outros. E a discussão naquele dia foi essa, não foi do ABA. O ABA tem que se manter. São terapias, é o que tem, o impacto é ínfimo. Agora, os tratamentos experimentais, não há comprovação nenhuma, né? E uma das partes lá, em algum momento, um representante diz, olha, mas tem que ter passado por algum lugar e ter... Não, se diz que é um tratamento, ele já tem essa validade. Quando bate no judiciário, aí você tem um entendimento. Alguns acham que sim, outros acham que não, e as operadoras ficam nesse meio. Você tem razão. É um problema sério que terá dois impactos. Um aumento significativo dos planos de saúde. 2, um colapso do sistema. Aí nós temos que discutir isso de forma mais abrangente. Aí entra uma questão, vocês tocaram num assunto. Paulo, esse remédio é para que doença? É para atrofia muscular espinhal, que é a falta daquela proteína que recobre os neurônios motores. Os neurônios motores sem essa proteína morrem e a criança deixa de se movimentar, deixa de respirar e morre por asfixia. Paulo é multiuso, né? Porque ele é engenheiro, jornalista, agora vai virar médico. Não, só informação. Mas eu acho que o mais importante... Há uma discussão, a partir dessa inclusão desse remédio em fevereiro, foi iniciada uma discussão de que sem um novo modelo de custeio, é o que ele está dizendo, o sistema não vai suportar. E aí entra a questão, eu acho que foi bem colocado pelo Augusto, é o seguinte, remédio 11 milhões. Talvez aí você tem que jogar o preço da pesquisa no medicamento. Quando você cria, por exemplo, um remédio para impotência, você pode fazer 1% a mais no remédio para custear a pesquisa, porque vai vender no mundo inteiro, é o remédio mais vendido do mundo. Para crescer cabelo, pronto, você já custeou. Um remédio desse, você vai vender para quantas pessoas? É verdade. É uma doença rara. É uma doença rara, portanto você vai ter pouca saída. E menos ainda por causa do preço. Quem é que vai poder pagar? Porque um país que não tem a justiça judicializada, como o Brasil, por exemplo. A saúde. A saúde. Você, na Índia, na China, não vão fazer. A China faz, ela copia o remédio, não paga patente e distribui. Mas no Brasil também tem quebra de patente. Então, mas a quebra de patente dirigida. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que aplaudir o Serra. Porque o Serra levou a quebra da patente foi justamente essa discussão. Ele falou, peraí, pode parar. Então você faz um remédio para AIDS e quer me cobrar uma fortuna, enquanto que no mundo todo estão querendo copiar o meu sistema de enfrentamento, que é a distribuição do remédio, mas você vai me quebrar.
Não, acabou, meu amigo. Não tem mais patente, eu quero genérico, eu vou... E o Serra resolveu. Mas hoje nós estamos vendo um momento dos remédios oncológicos gravíssimos. Hoje você tem praticamente todas as principais distribuidoras de medicamentos oncológicos pertencem a um grupo, pertence a um fundo americano. Então, se você ligar, são 10 das principais... das 10 principais empresas, as 10 pertencem a um fundo. Tanto é que você liga nas 10, quem cuida é uma pessoa só. Então, até isso demonstra que há um grupo econômico ali. E o preço é aquele determinado pela empresa. Você não consegue trazer um medicamento de fora e nem consegue melhorar isso. Mas é claro que o sistema vai quebrar. A discussão a partir da Só incorporação falta saber quanto tempo, né? Mais ou menos. Né? Está instalada essa discussão. Sem um novo modelo de custeio, o sistema não aguenta. Não, e aí você tem a questão do... É preciso parar essa coisa da indústria achar que vida tem preço. Mas a questão não é o modelo, porque o modelo já foi colocado, não é? O modelo existia, não é? Existe, que é a contratualização, onde você faz uma entrevista, você determina o que você já teve, ali são estabelecidas as carências. Né? Isso é um principal ponto. Isso acontece muito. A pessoa vai no judiciário e, às vezes, ela faz um plano no dia seguinte ela descobre um câncer. Ela tem que tratar? Tem que tratar. É impossível a operadora conseguir arcar com essa responsabilidade, porque o todo vai ser prejudicado. Então, essas regras estão sendo, em alguns momentos, ultrapassadas. A questão da medicação colocada pela ANS no rol teve muito a ver com a discussão que houve no Senado. Porque se houvesse aquela questão do rol taxativo, e a ANS é muito, muito correta nisso, ela só insere medicações que têm algum tipo de registro de eficácia, né? Só que com esse tumulto todo, e sempre dizendo isso, nós sempre estamos falando em vidas, mas quando a gente fala de uma pessoa, né, a gente está falando da vida de uma pessoa, no nosso caso, que nós trabalhamos com uma medicina de grupo, nós temos que pensar em todos, né? Nós pensamos no grupo todo, naquela comunidade. Então, essa discussão, se ela não for feita urgente, nós teremos problemas. Seja no aumento substancial do plano de saúde, de todos nós, inclusive eu, que eu pago o plano, então todos nós vamos ter esse reflexo, seja na saída. Você vê, a Amil quer vender a operação, ela não quer ficar mais no Brasil, a United quer ir embora. Por quê? Porque não tem regra. Como é que ela vai trabalhar num mercado que não tem regra? Então ela quer ir embora. Então, assim, esse olhar, ele precisa ser, as autoridades precisam ter, eu acho que a ANS tem feito muito isso, o Paulo Rabelo tem tido esse papel, tem tentado, mas é lógico, quando você lida com vidas, fica muito difícil. Se fosse seguro de carro, estava resolvido. Bateu o carro, carteira está vencida, não paga o seguro. O documento não está em dia, não paga o seguro. Você está errado, a seguradora entra contra você. Não é verdade? Se você bateu o carro e você estava errado, você pode até acionar o sinistro. Depois a seguradora vai lá e processa você e quer ser ressarcida. Tem uma jurisprudência do ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, do direito à busca da felicidade, nessa questão. Em quê? A pessoa tem o direito à busca da felicidade, então ela tem direito ao remédio. É um parecer numa discussão. O Celso de Mello tinha uma discussão de remédio. Dava umas viajadas em relação a isso, de transformar o conceito de felicidade em dispositivo constitucional. Em primeiro lugar, o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você. Então, isso é uma coisa ridícula que de vez em quando o Supremo faz, mas dá viajada na maionese. Não vou nem questionar o Supremo, é uma interpretação muito própria, não é, de um caso isolado. Hoje, nós não podemos... A sociedade tem que acabar com essa coisa de ver o seu lado, o seu umbigo. Não dá para você olhar o seu umbigo. Não dá para eu dizer assim, não, o Paulo tem direito a buscar felicidade e... ele em detrimento de todos nós, porque ele faz parte de um... Não é o dinheiro só do Paulo que vai comprar o medicamento, não é o dinheiro só do Paulo que vai pagar o tratamento. Quem está pagando o tratamento, o medicamento do Paulo é o Augusto, o Mohamed, a Lucia, a Areta, são essas pessoas. Então, mas isso aí, que a gente se esquece. Quando o medicamento ou um tratamento de uma pessoa
sai privilegiado em detrimento de todos os outros, você tem um problema. Você tem no aumento dos planos de saúde, você divide, né? Planos não individuais e os individuais. O individual, o governo determina lá, um aumento, colocou lá. A ANS no ano de 2021 deu um decréscimo de 8,28%. No ano passado deu um acréscimo de 15%. Então ela determina o valor que vai custar o plano de saúde. Nos contratos não individuais, o que determina o aumento é a sinistralidade. Então, se você tem um grupo de pessoas e uma daquelas pessoas ela tem um aumento substancial, quem vai pagar esse aumento substancial é o grupo todo. Por isso que eu estou dizendo, não dá para o Celso de Mello olhar a busca da felicidade, né? Porque, na verdade, ele está falando de um conjunto de pessoas. E muita gente, a gente vê isso a todo momento, hein? As pessoas mudam de plano, as empresas, a pessoa que tem um PME, tem uma PJ de 2, 3 pessoas, ela muda de plano, por quê? Porque aumentou demais o plano. Sem dúvida, a sinistralidade foi um ponto importante nisso. Agora, aí tem uma diferença importante entre a maneira como o cidadão brasileiro pensa e o cidadão dos Estados Unidos pensa. Lá ele pensa assim, você quer fumar, você quer usar droga, você quer se entupir de gordura, tudo bem. Agora não vem me cobrar o teu tratamento depois. Arca com o custo do teu tratamento. Contratual. Exatamente. Aqui não. O brasileiro não. O bebê precisa do remédio de 11 milhões, o governo tem que dar. Ou é completamente diferente, né? Mas aí que tá. Quando você vê um ministro americano, do Supremo, quando entra no hospital... É isso que o Celso de Mello traduziu. O americano, quando entra no hospital, ele diz para o cara o seguinte, olha, eu só posso ir até aqui. Eu só tenho dinheiro para isso aqui. Às vezes ele nem vai para o hospital para a conta dele não aumentar. No Brasil, não. Você tem razão. Eu acho que criou-se uma cultura que a gente precisa discutir. E tem outra. Esse negócio do conceito de felicidade, ele é ridículo, né? Como várias decisões do Supremo são. Na medida do... Eu ia dar um exemplo, vai ficar pesado, né? Porque é aquela história, falar felicidade. Para quem gosta de dar, deixa feliz. Para quem não gosta de dar, dói. Então, é uma questão de felicidade, é relativa. Eu estava em Belo Horizonte, com mineiros na mesa, pediram frango com quiabo. Eu odeio quiabo. Então, eles estavam felizes comendo. Eu pedi um franguinho separado, porque o frango do quiabo tinha gosto de quiabo. Não é questão que eu tenho nojo de quiabo. Eu odeio quiabo. O gosto do quiabo é ruim. Felicidade, para mim, não é isso. Felicidade é uma coisa relativa. Aí vem um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vive numa torre de marfim, num mundo de Bob, porque eles vivem completamente divorciados da realidade, até do próprio judiciário. Enfim, falar de conceito de felicidade. O problema é, se o sistema entrar em colapso, babau. O SUS não está preparado para absorver tudo isso. Mas no próximo bloco eu queria aproveitar a presença do Augusto aqui para poder matar a saudade do Ação e Reação, para a gente falar um pouco de política também. Opinião volta depois do intervalo. Eu lembrei que meu avô gostava de quiabo e não era mineiro. A opinião volta já já. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco. Participam nesse bloco Roberto Mohamed e o ex-apresentador do Ação e Reação, Augusto Capo de Casa. Porque eu acho muito importante. Ontem eu estava vendo nas redes sociais, houve reunião na prefeitura, o Rogério justificou a razão da reunião, que era a de aumentar a segurança nas escolas. Eu entendo tudo isso. O que está me deixando preocupado é o direcionamento da discussão diante de cada coisa que acontece. Parece que o que pauta a visão da política brasileira é a rede social. A gente viu o prefeito outro dia falando que ele não governa por rede social, mas é exatamente o que pauta o governo dele e de todos os outros, não é só o Rogério. Eu estou falando isso pelo seguinte: precisa aumentar a segurança nas escolas? Sempre precisou. Não é de agora. A gente cobra isso há quanto tempo? Quando foi criada a ronda escolar da Polícia Militar? Isso há 30 anos, há 20 anos atrás.
Eram viaturas até pintadas de forma diferente, para quem não lembra, justamente porque o papel daqueles 2 policiais que iam na viatura era passar na porta de um determinado número de escolas. Então, isso sempre foi uma preocupação. O problema, aconteceu alguma coisa. Um menino maluquinho foi lá, ou um maluco, vai lá, mata crianças, e aí passa aquela loucura de vai acontecer no Brasil inteiro. Você tem mais 2, 3, como o caso de Goiás hoje, uma cidade de 4 mil habitantes. Teve um caso em Manaus, mas aí é o copiador, né? Aquele que vem aquilo e querem fazer igual. Porque um dos efeitos positivos do governo Bolsonaro foi mostrar o quantos imbecis o Brasil tinha. Qual o percentual de idiotas que nós temos na nossa população? São milhões de pessoas. Isso foi um ponto positivo do governo Bolsonaro, porque eles se escondiam. Agora, o que me espanta, Augusto, é que a gente não vê uma discussão de política pública. A gente espera, a gente vê todos os prefeitos, sem exceção, agirem movidos pelo fato do dia. Por que a gente tem essa contaminação? Você acha que isso é simplesmente reflexo das redes sociais e do papel que elas têm hoje, em que você chama uma pessoa que tira foto de bunda o dia inteiro de influencer, eu não sei o que ela influencia as pessoas, com milhões de seguidores, e isso está pautando a política, ou a gente está realmente vivendo cada vez mais com mais gente medíocre na política? Acho que primeiro os prefeitos, os gestores municipais, eles têm medo do desconhecido, não é? E essa situação que nós estamos vivendo hoje é um grande desconhecido. E aí as soluções que vêm, alguém chega lá e fala, vamos pôr um policial armado em todas as escolas, não é? Coloca um policial armado, vamos colocar câmera, vamos colocar porta, vamos fazer isso. Essas ações todas são imediatistas, né? Talvez o gestor imagine, e eu creio que isso ocorra, a sociedade quer respostas mais rápidas. Mas eu acho que quando você para olhar com um pouco mais de calma, a gente observa algumas ações que não são feitas. Primeiro, a responsabilidade dos pais, né? Porque é incompreensível que um pai e uma mãe que convivam, ou uma avó, ou uma tia que cuidem de uma criança, não percebam naquele adolescente ou naquela criança, ou num jovem mais adulto, algum sintoma, algum sinal diferente. Então, um pouco antes de começar o programa, o Paulo estava comentando que os pais foram presos no caso da... Eu acho que a punição aos pais é importante, pelo menos para que a família comece a se ater em perceber, seja relacionamento, seja convívio. A gente vê casos aí que o adolescente, não dá para chamar de adolescente, mas o criminoso tinha hábitos estranhos, né? Desde daquele adolescente, daquele criminoso que entrou na escola todo disfarçado lá, fantasiado, enfim, que tinha adoração por Hitler, né? Que tem que chamar atenção. Se o teu filho começa a ter adoração por Hitler, você tem que ter uma atenção diferenciada. Então, esse é um ponto importante. Não vi essa campanha nesse sentido, não uma campanha publicitária, não vi um trabalho nesse sentido. Segundo ponto, nós tivemos aqui em Santos 2, 3 denúncias, movimentou todo mundo, depois teve uma denúncia em São Vicente, até os diretores de ensino estiveram logo cedo na unidade para tranquilizar. Só que não é uma coisa que você vai, olha, às 13 horas o cara vai entrar, não. Então, nós temos que entender quais ações nós podemos fazer. A ronda ela é importante, mas não para esse tipo de massacre. Que não tem local, hora, momento, você não sabe. A ronda é importante porque nós sabemos que o tráfico de drogas tomou conta das escolas. Nós sabemos disso. Não é? São todas, não sei, eu não tenho filho, não posso dizer sobre isso, mas a gente sabe que é um mercado que cresceu muito. Então, ações devem ser feitas, não é? Mas com muito estudo, para que não vire essa coisa. Eu vi outro dia uma cidade, não sei até se foi lá a cidade... do Paraná, né, que teve Blumenau em Santa Catarina, que ia contratar, por contrato emergencial, um segurança armado, treinado, preparado para cada escola.
Primeiro que você não tem esse profissional no mercado. Você tem que treinar esse profissional, tem que preparar ele, para que a gente não tenha desdobramentos, né? Então, assim, realmente é um desafio para os gestores municipais enfrentar esse momento. Precisa estudar muito, chamar gente que entenda de ensino, que entenda de comportamento, monitorar as redes sociais, porque as emissoras estão fazendo um papel importante, não divulgar mais o nome, o rosto, porque no fundo, o maior êxtase do cara é se ver na televisão. Matei tantas pessoas, invadi uma escola, virei uma referência, né? Então, acho que isso são ações que eventualmente poderiam mitigar os problemas. Tem uma coisa curiosa, porque o Augusto, na resposta, falou isso, e a gente já, eu e o Paulo temos falado disso aqui. As pessoas estão transferindo, terceirizando a criação dos filhos. Você transforma a escola. Eu achei muito interessante quando você falou na questão do ABA, no intervalo, você não falou no programa, ficou faltando a gente falar. Tem gente transformando essas clínicas de ABA em escola, porque sai mais barato ele pagar 2 planos de saúde, colocar o filho por uma operadora numa clínica de manhã e outra à tarde, pronto, ele tem escola em período integral mais barato que uma escola de período integral. Então você vê o grau de industrialização da coisa. Eu acho curioso, por exemplo, no meu prédio, tinha uma criança destruindo a área da piscina. O zelador chamou a atenção, o pai desceu o macho, dizendo que ia bater, acontecer, porque o filho dele pode tudo. Coitado. Um filé de borboleta que se eu desse um safanão nele, ele voava para dentro da piscina. Mas que exemplo ele está passando para o filho dele? Você pode fazer tudo porque você é meu filho. O empregado do prédio não é nada, o prédio não é nada e é o patrimônio dele. Onde as pessoas estão querendo chegar? Você não acha que houve uma mudança de comportamento? Não é só na questão de criação, porque as pessoas hoje se sentem culpadas, porque trabalham o dia inteiro, não criam os filhos, ainda vão ficar reprimindo. Eu acho que não é isso. E aí você cria uma geração que não sabe ouvir não. Acho que é isso. Mas você não acha que o modelo educacional acabou afastando os pais? Porque eu não vejo mais, até 20 anos atrás... Você tem as exceções, lógico. As APMs participavam ativamente das escolas, inclusive as públicas. Havia uma participação dos pais na gestão de cada escola. Isso desapareceu. Mas eu tenho visto, sempre tenho acompanhado casos esporádicos de integração, não é? daquela comunidade dentro da escola. Isso parte muito do diretor da escola. E casos de sucesso, não é? A gente tem percebido muito isso. Quanto à questão da criação, eu acho que existe um reflexo. Nós somos de uma geração, Paulo bem mais velho que eu e você, Mohamed, mas nós somos de uma geração diferente, né? De tomar chamada de atenção, de tomar um beliscão, um safanão, enfim, de ser... Puxão de orelha. Um puxão de orelha, de ser... Então, nós passamos para os nossos filhos um pouco mais de... Só que isso vai se perdendo. Se você pega de uma maneira geral, eu também já tive problemas no meu prédio, às vezes fora do prédio, você vê em outros ambientes, uma certa... Quando é uma geração mais nova, ele permite mais coisa do filho, né? Ou ele se incomoda quando alguém chama a atenção que o filho está fazendo algo evidentemente errado, né? Então, a minha mãe nunca se incomodou se alguém me chamou a atenção, porque eu aprontava, então, e a minha mãe nunca se incomodou de alguém chamar a atenção. Isso não quer dizer que você vai bater, que você vai puxar, não é disso que eu estou dizendo, é de chamar a atenção, né? Então, há uma certa... Está se permitindo demais, não é? Isso que você relatou é comum, viu? É comum uma criança fazer algo de errado e o responsável pelo local ou pela área for chamar a atenção, olha, não pode isso tal, e os pais acharem errado. Você está chamando a atenção do meu filho. Então, volta ao que eu falei lá atrás de nós temos que chamar a família para essa responsabilidade. Você falou tudo, estão terceirizando a criação dos filhos, né? Terceirizando, ou é a escola que é responsável, ou são os avós, e não pode ser dessa maneira. Você tem que observar, eu sempre quando converso com amigos que têm filhos, a primeira pergunta que eu faço, até porque eu estou estudando, quem sabe amanhã eu vou ter um filho, mas eu pergunto, você monitora com seus filhos? Você tem algum mecanismo que você monitora o que seu filho acessa na internet?
Alguns têm, outros não, outros dizem que tem, mas a gente percebe que não tem, porque aí quando você vai mais a fundo, que tipo de controle? Então, esse ambiente, ele precisa ser discutido também. O papel da família, o papel do pai. O pai trabalha muito, tem que trabalhar menos. Se ele resolver ter filho... Eu vou aproveitar até esse final, a gente só falou de coisa ruim hoje, mas eu preciso fazer. Quando eu tive uma notícia, isso faz com que você veja que o mundo ainda tem salvação. Felipe fez a prova, meu garoto fez a prova do Enem como treineiro. Estava no primeiro ano do ensino médio, ou seja, ainda tem mais 2, está fazendo o segundo agora, tirou 900 de redação. Parabéns. Que é o 9. Ele lê muito, de repente, e eu tenho alimentado essa fome de leitura, mas é tão bom você saber que ainda existem crianças que gostam de ler e que o livro não deixou de existir, porque ele gosta de ler, ele tem aquele diabo do Kindle, mas ele gosta de livro de papel. Ainda tem salvação, mas que pena que a gente não consegue aumentar isso. Mas hoje, por coincidência, na TV, eu estava vendo uma matéria de que aumentou a procura e a participação de crianças e adolescentes nas bibliotecas municipais no estado de São Paulo. É tão bom ver uma notícia dessa. Então, primeiro para dar os parabéns para o Felipe e segundo dizer para os pais que não é com a liberdade excessiva que você vai criar um cidadão de bem, você vai criar um marginal. E quem vai ter que arcar com o custo desse marginal depois é você. Mohamed, você precisa mandar um abraço para o telespectador Plácido de Praia Grande, que mandou um e-mail dizendo para a gente que se já era bom com você, ficou melhor ainda com o André Roncalha. E também para o Virgílio e para a Cristina, de Santos, que não perdem nenhuma edição do programa e adoram você. E agradecer ao Augusto ter vindo. Eu que fiz várias vezes o Ação e Reação, a convite dele. Foi muito bom relembrar aquele tempo. E é bom a gente ter gente que pensa na hora quando a gente está discutindo as notícias. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima segunda metade de terça-feira para você que você merece.